E aí, galera do Finals BR, eu sou o Fábio. Aí vocês apresentam. É pra opinar já ou não? Não, vocês se apresentam, né? No começo. É que você não falava eu sou o Fábio primeiro? Ué, eu falei agora. Ele falou isso, ué. Pô. Ai, fatal! Papai Lebra! E aí, galera do The Finals BR, eu sou o Fábio. Eu sou o Yuri. E eu sou o Matheus Ribeiro. E hoje a gente vai falar sobre a maior rivalidade do basquete. Boston e Lakers são dois arqui-inimigos desde que a NBA foi fundada. Exatamente, Fábio. Eu acho que é muito legal ressaltar, antes da gente começar o nosso papo, como provavelmente são as duas maiores franquias da NBA. O Celtics tem 17 títulos, é o maior vencedor da NBA. O Lakers vem logo atrás com 16 títulos. Somando os dois, dá 33 títulos da NBA. No retrospecto entre as duas equipes, foram 359 jogos, 200 vitórias do Celtics e 159 vitórias do Lakers. Em finais, aí sim, a vantagem do Celtics ela é bem considerável. Foram 12 finais que eles se enfrentaram. O Celtics venceu 9 e o Lakers venceu 3 vezes. Não, e é muito legal, né? Porque em todo esporte a gente tem que ter esse contraste, essa rivalidade, seja no futebol, seja no futebol americano, seja no basquete, que não é diferente nesse caso com Lakers e Celtics. Os Celtics que dominaram o basquete norte-americano aí no começo ali da década de 60, né? Quando concentraram ali grande parte dos seus títulos, chegaram a ganhar 8 troféus consecutivamente, de 59 a 66, coisa que é inédito na liga. Tem jogadores que marcaram a história do basquete, tanto em quadra como extra quadra, que a gente vai comentar um pouco mais pra frente. E os Lakers também, né, com jogadores que marcaram seu nome na história para sempre, o Shaq, Kobe, Magic Johnson, dentre outros. Então, uma rivalidade muito sadia para a liga. Não é à toa que os dois são os maiores campeões disparados, comparado com o terceiro lugar, que no caso seria o Chicago Bulls com 6 títulos, né, na era do Jordan. Então, é realmente muito, muito legal sempre ter essa rivalidade assim, apesar dos dois não serem da mesma cidade ou ficarem, né, em regiões mais distantes. E a gente já começa, tipo, essa história. Para quem não sabe, o Lakers não é originário de Los Angeles, isso é um costume. Os times às vezes mudam de cidade. A gente tem nesse ano mesmo, ano passado, o Oakland Raiders mudou agora para Las Vegas por questão do dono quer. Os donos dos times às vezes dão um louco desse, eles querem mudar por achar novo público, achar um mercado mais interessante. O Lakers era de Minneapolis, mas aí depois, mais pra frente, eles mudaram pra Los Angeles. Mas ainda com o Minneapolis, eles já tiveram o primeiro confronto deles, que foi a final de 1959. E eles perderam justamente pro Boston Celtics. E o curioso, Fábio, é que essa final foi a primeira varrida da história das finais da NBA, né? O do Celtics em cima do Lakers. Então já começou assim, né? E aí a gente pode falar bastante, provavelmente o Matheus vai trazer algumas coisas também, dessa década de 60, que foi assim, absurda por parte dos Celtics, né? Que foi o Celtics liderado por Bill Russell. Ele simplesmente venceu todos os títulos da década, com exceção de 67. E na década de 60, o Lakers foi oponente do Celtics em 6 das 9 finais. Foi em 62, 63, 65, 66, 68 e 69. E eu acho que algo muito legal de falar também é que esse foi o maior período de dominância já visto nas grandes ligas dos Estados Unidos. Então, a década de 60 do Celtics é um negócio de louco, e essa rivalidade com o Lakers cresceu muito ali, né? Até porque o Lakers também tinha o Will Chamberlain, e o Chamberlain e o Russell era a grande rivalidade da NBA na época. Exatamente, tanto que o pivô, né, o Bill Russell, ele era líder da dinastia ali do time de 60, e ele conquistou 11 títulos como jogador. A gente vê alguns jogadores hoje no esporte sendo bem dominantes, mas conquistar 11 títulos como jogador realmente é uma marca para poucos, né? O Bill Russell, ele que foi um símbolo no combate do racismo no esporte, ele chegou até a entrar pro Hall da Fama. Então é algo que mostra como ele foi grande pro time de Boston e como que essa franquia ela cresceu muito, né? Tanto que
acaba ficando um pouco estranho você analisar. Estranho não, né? Porque justifica o quão dominante eles eram. Mas de todos os 17 títulos do Celtics, conquistaram 11 nessa época, né, da década de 60, e de lá para cá foram somente, né, ressaltar que bem entre aspas, 6 títulos em quase 50 anos. Na década de 70 ali o Boston venceu em 74 e 76, e de 87 até hoje eles vivem um marasmo aí de títulos, chegou em duas finais apenas, em 2008 e 2010, ambas contra o rival, né, contra os Lakers. E é impressionante realmente como eles foram dominantes nessa época. Quem olha, né, no retrospecto hoje pode achar que essa dominância do time de Boston fosse durar mais, só que a gente comparando os times hoje, né, o Boston não vive uma grande fase, apesar de ter bons jogadores, mas realmente marcou muito a história da NBA e não teve realmente nenhum time que aplicou essa dominância de fato, né, por tanto tempo. E a gente vê a importância desse confronto e principalmente a importância dos jogadores para a história da NBA, tanto para a história dos Estados Unidos. O prêmio de MVP tem o nome do Bill Russell, só para você ver a importância dele, o quanto ele é considerado. Ele é uma lenda, ele é mais do que uma lenda, talvez, no esporte. Eu não sei como classificar o Bill Russell. E principalmente essa questão do racismo. O Lakers e o Celtics é o maior clássico da NBA, não só pelos confrontos dentro de quadra, mas principalmente por essa questão racial. Em 1960, os Estados Unidos era extremamente racista. Ainda até hoje a gente vê o Black Lives Matter como um protesto contra isso, mas em 1960 era uma coisa inimaginável para os dias de hoje. E a gente tinha o Boston Celtics, que é o próprio nome do time já fala que o Celtics é um time irlandês, um país que também tem essa questão racista. Tipo, a maioria das pessoas que moram ou que vieram de lá para os Estados Unidos são brancas e eram brancas, e tem essa questão racial. E o Boston Celtics, mesmo tendo essa dominância que eles tiveram na década, o estádio do Boston vivia vazio, a arena do Boston vivia vazia, e quando foram fazer uma pesquisa de público para explicar o porquê que a arena do Boston estava vazia, metade das justificativas, se não mais, era de que tinha negros demais no time de basquete. Isso é uma coisa impensável. E enquanto o Boston, que era um time que era liderado por um negro, que tipo a maioria dos jogadores eram negros, foi o técnico do Boston, foi o primeiro técnico a colocar todos os jogadores iniciais negros em um time de basquete. E isso foi uma coisa que ele foi muito criticado na época. E é impensável pensar desse jeito, enquanto o Lakers era liderado pelo Jerry West, o armador, que também é uma lenda, o símbolo da NBA, aquele carinha correndo, é o Jerry West. E só que ele era branco, e o time do Lakers também tinha uma superioridade branca em jogadores, e os próprios jogadores do Lakers não gostavam desse racismo. Inclusive o basquete demorou a ser um esporte tão importante como é hoje em dia, exatamente por essa questão, por ser um esporte da comunidade negra, por ser um esporte que representava muitos negros, e que os negros tinham uma superioridade em cima dos atletas brancos, que nem a gente vê até hoje, e o basquete quase chegou a falir. A NBA quase não existiu por causa do racismo. Não, é muito doido pensar um negócio desse, né? O Boston Bruins, que era a franquia da cidade na NHL, que é a liga de hockey, né, não tinha o mesmo sucesso da época, não tinha um time tão bom quanto o time da franquia no basquete, mas mesmo assim a arena vivia lotada, então o time de hockey não tinha muitos jogadores negros, e por isso que, né, acabava atraindo mais o público. E é inacreditável pensar como o racismo ele tá tão impregnado assim na sociedade e no esporte, que é um reflexo disso, né? E acho muito legal ressaltar o quão importante o Bill Russell foi, não só para a história do Celtics, né, mas como o Fábio estava dizendo, para essa luta racial no esporte, principalmente. Então, durante as décadas ali de 60, 70, ele se afirmou realmente como essa liderança fundamental na luta por direitos civis dos negros. Ele até que chegou a marchar em passeatas com o Malcolm X, Martin Luther King, além de ser boicotado em uma partida da NBA em 1961, depois de ele ir em um restaurante lá em Lexington, que é na cidade
no estado de Kentucky, que até hoje possui alguns casos recorrentes de racismo, onde ele foi negado a ser servido por conta da sua cor de pele, né? Naquela noite, o Celtics não entraram em quadra, então ele realmente tinha essa força, essa representatividade. No final da sua carreira, em 1966, ele também acumulou a função de treinador do time, então marcou seu nome na história mais uma vez, porque foi o primeiro técnico negro da história de todas as ligas grandes profissionais dos Estados Unidos, incluindo futebol americano e beisebol. Toda essa luta, é claro, né, não foi em vão, toda essa representatividade culminou para abrir um caminho para mais jogadores que se manifestam atualmente, como o LeBron na NBA, além do Kaepernick na NFL, do Hamilton na Fórmula 1 também, entre outros. Então é muito importante ressaltar a trajetória do Bill Russell, não só como jogador, mas como pessoa, né, como a representatividade que ele tinha, a força que ele tinha na voz. Ele que recebeu a medalha de liberdade direto das mãos do Obama na Casa Branca. Então realmente merece ser reconhecido por tudo que fez em uma época que o racismo era ainda mais talvez mais forte, né? Ou pelo menos não era tão omisso. Exatamente, né? Como o Matheus disse, ainda bem que hoje a NBA consegue ser muito esse símbolo de resistência social, de jogadores muito engajados, e que hoje a liga possa ter dado esse passo a mais, né? A gente vê, inclusive, no retorno aos jogos, com muitas menções, né, ao Black Lives Matter dos jogadores. Enfim, ainda bem que hoje a liga conseguiu dar esse passo, né? E, bom, acho que agora, seguindo a cronologia, né, a década de 70 ela foi muito pouco explorada nesse sentido da rivalidade entre o Lakers e o Celtics, como o Matheus já falou, mas tudo muda, né, a partir de 79, porque em 79 duas lendas são draftadas, né? O Larry Bird é draftado pelo Celtics e o Magic Johnson é draftado pelo Lakers. E aí a década de 80 volta assim, a completamente pegar fogo a rivalidade entre Celtics e Lakers. Para se ter uma noção, o Lakers venceu a liga em 82, 85, 87 e 88. O Celtics venceu em 81, 84 e 86. Ou seja, foi uma polarização completa, né? E eles se enfrentaram, né, nas finais. Em 84, o Celtics venceu. E aí, em 85, foi a tão esperada vingança do Los Angeles Lakers. Depois de só apanhar na final pro Celtics, o Lakers conseguiu vencer no Boston Garden. Que aí foi o único visitante a ter vencido a NBA em cima do Celtics no Boston Garden. Ou seja, foi histórico, e eles ainda também venceriam de novo em 87. Então, ali teve a alma lavada o Lakers, por assim dizer, né? E a gente consegue ver que não tinha destino melhor para os dois irem, porque o Larry Bird e o Magic Johnson já eram rivais antes de irem para Boston e para Los Angeles. Na final da NCAA de 1979, o Michigan State do Magic Johnson ganhou do Indiana State do Larry Bird. Só que naquele jogo a gente já viu a rivalidade dele. O Magic Johnson e o Larry Bird são dois jogadores fenomenais. Eles hoje em dia são amigos. Naquela época eles também eram, mas o Magic Johnson desenvolveu um ódio pelo Celtics, e a mesma coisa aconteceu com o Larry Bird. E é inexplicável como eles fizeram parte da liga e como eles mudaram o jogo completamente. Não, é bem isso, né? Porque os dois são nomes inerentes, assim, a essa rivalidade de ambos os times. O Bird, que conquistou os 3 títulos em 81, 84 e 86, como o Yuri tinha ressaltado, ele possui uma média de 24,3 pontos por jogo ali, além de carregar a marca impressionante, como 69 triple-doubles na carreira inteira. Tipo, o cara era absurdo, assim. E além de ser sempre decisivo nos playoffs também, né? Uma pena que sua carreira tenha sido encurtada por conta das lesões. E aí, se de um lado a gente tinha o Larry Bird, no outro a gente tinha o Magic Johnson, que é impossível também falar de Lakers e não falar dele, porque era um armador, mas um armador alto, né? Ele tinha 2,6 metros de altura, além de ser 3 vezes MVP das finais, 3 vezes MVP da temporada, 2 vezes MVP do All-Star Game, além dos 5 títulos na carreira. E como o Fábio também disse, eles já tinham essa rivalidade desde antes, no colegial, com Indiana e Michigan, que ficou conhecido como jogo universitário
com a maior audiência de todos os tempos, com aproximadamente 40 milhões de espectadores. Então, ter levado essa rivalidade que já vinha muito antes da NBA para dentro da quadra profissional ali foi muito interessante, não só para o nome dos dois jogadores, né, que é claro, quando você é bom em alguma coisa e tem alguém que está concorrendo com você e também é bom, essa rivalidade ela é instigada a levantar os dois para um maior nível possível, e foi o que a gente viu, não é à toa que a dominância dos dois times foi né, tão grande por tanto tempo com os dois em quadra. É importante falar também, quando o Matheus fala que tipo, o Larry Bird e o Magic Johnson são nomes meio inerentes assim, a essa rivalidade, e é completamente verdade, porque se a gente para pensar, a NBA ela dá o seu primeiro boom assim, para o mundo com o Larry Bird e o Magic Johnson. É claro que depois ainda vai vir o Michael Jordan, e aí é que explode de vez. Mas essa globalização, digamos, da NBA começou com esses dois caras, né? E eles foram realmente assim, a personificação desse ódio que um sente, que uma equipe sente pela outra. Por exemplo, o Magic Johnson é dono da famosa frase: uma coisa que eu odeio na vida é o Boston Celtics. Né? Ele lembra até uma história, se eu não me engano, de um dos jogos da finais de 85. Ele também conta que ele entrava no Boston Garden, né? E a torcida fazia musiquinha falando que o Larry Bird ia matar ele. Então, assim, realmente ali o nível de rivalidade na década de 80 explodiu de um jeito, assim, impressionante, né? É uma pena que depois, no final da década de 80 e aí toda a década de 90, foi praticamente dominado ali, primeiro pelo Detroit Pistons, né, e os Bad Boys, depois pelo Chicago Bulls do Jordan. Mas, e aí depois, na década de 2000, os equipes iam voltar a formar grandes equipes. Mas, assim, é realmente algo muito legal e é difícil imaginar hoje em dia duas equipes polarizando tanto, assim, disputa, né? Tudo bem, recentemente a gente teve Golden State e o Cleveland, mas acho que não chega nem perto, né? A gente tá falando praticamente de uma década completa de só duas equipes ganhando e meio que se revezando. Então, eu acho que, assim, é um impacto que fica pra história, assim, né? Não, só pegando um gancho no que o Uri falou agora, né, que foi meio que esse começo, assim, da popularização da NBA com essa rivalidade dos dois, acho que o auge dessa popularização da NBA foi nas Olimpíadas, né, de Barcelona de 92, que aí sim o Jordan já era bem renomado, mas ainda assim ele conseguiu se juntar no time dos sonhos ali com o próprio Larry Bird e o Magic Johnson, né? Então, os dois têm uma importância não só para os seus times, né, respectivamente, mas para a liga de modo geral, para a popularização, tanto que em Barcelona a bandeira dos Estados Unidos realmente foi muito exaltada e é claro, né, que as atenções foram voltadas para a NBA logo depois. Não, e o Yuri até chegou a comentar o Golden State e o Cleveland mais recentemente, mas o Golden State a gente via pelo menos o Golden State mais como um time e o Cleveland mais sendo carregado pelo LeBron. Obviamente o Cleveland tinha suas peças, o Kyrie Irving, o J.R. Smith jogou bem em final também, tipo, teve aquela cagada lá que ele fez, mas fora isso ele foi bem. Mas o Boston e o Lakers tinham duas super equipes. O Lakers, além do Magic Johnson, que a gente fala muito, tem o Kareem Abdul-Jabbar, que é o maior cestinha de todos os tempos da NBA, e até voltando nos anos 60, rapidinho, a gente já via essas super equipes também, porque o Will Chamberlain é o único jogador a marcar 100 pontos em uma partida, teve média, eu acho que de 50 pontos em uma temporada, o pivô do Lakers, enquanto o Bill Russell foi um cara que mudou completamente o jeito de se defender. Ele é considerado um dos melhores jogadores defensivos de todos os tempos pela questão de intimidação. Ele não era tão grande, mas ele era muito forte. Ele lia a defesa de um jeito que ninguém sabia ler. E os dois times têm o maior número de jogadores no Hall da Fama. Isso mostra o quanto a rivalidade e o tamanho desses dois times. São dois times gigantes. Exatamente. O Kareem Abdul-Jabbar que tem exatos 38.387 pontos no total. Não é à toa que é o maior pontuador da história. Meu Deus, é muito ponto. E a gente vê como a rivalidade, além dessas questões e tal, quando numa das finais em que o Lakers foi jogar contra o Celtics, que o Lakers eu acho que abriu 2-1 nas finais e o Celtics conseguiu virar, se eu não me engano, foi até o jogo 7, mas o Celtics ganhou.
O Magic Johnson, ele não era necessariamente novo nem inexperiente, mas ele não era tão grande quanto ele é hoje em dia, né? Ele não tinha todo esse tamanho. E o Los Angeles Lakers foi jogar na casa do Boston Celtics e o Boston no Garden, e o Boston Celtics fez de tudo para atrapalhar o Lakers. Eles conseguiram entrar na cabeça do Kareem Abdul-Jabbar, que era um cara muito quieto, era um cara que pensava, era um cara que acalmava o time, era como se fosse capitão ali, aquela função que a gente tem do capitão do futebol, que é quem organiza tudo, quem vai falar com o juiz, essas coisas. Era como se fosse o Kareem Abdul-Jabbar. E eles conseguiram entrar na cabeça dele, deixaram ele louco. Ele mesmo fala na série 30 for 30 da ESPN, que inclusive é uma recomendação, quem quiser assistir. Tem uma série só contando essa história, que é maravilhosa. E o Boston também desligou o ar-condicionado do estádio durante a semana inteira para os jogadores do Boston se acostumarem. Quando os Lakers foram jogar lá, que eles jogavam, por ser uma cidade mais quente, eles tinham um ar-condicionado mais forte, eles estavam acostumados a jogar numa temperatura mais agradável, tiveram que jogar num calor de 40 graus. Tem relato de jogador passando mal no intervalo de cada tempo, porque o Boston queria fazer de tudo para não perder para o Lakers. E para completar a história do Magic Johnson e do Larry Bird, que é uma grande parte da história do Lakers e do Celtics, o Magic Johnson foi diagnosticado com HIV enquanto ele ainda jogava. Foi um choque para a liga inteira, para todo mundo. Ele falou que ele pegou numa casa de prostituição, ninguém sabe ao certo como foi. Só ele, no caso, né? Mas ele foi diagnosticado. E nos anos 80, quase ninguém tinha informação sobre HIV. Vários ídolos, tanto internacionais quanto nacionais, morreram por causa da doença. O Fred Mercury, o Cazuza aqui no Brasil. E não sabiam como passava, não sabiam. Os jogadores tinham medo. A doença acabou enfraquecendo o Magic Johnson. Ele passou um tempo fora, ele chegou a se aposentar, mas depois ele voltou a jogar. Quando ele voltou a jogar, tinham vários jogadores que tinham medo de jogar contra ele. Basquete é um jogo muito físico. Então os jogadores tinham medo de jogar contra ele e acabar contraindo de alguma maneira. Era um medo geral, ninguém sabia como funcionava, tinha muito preconceito em volta. Era uma doença atrelada aos homossexuais, e os homossexuais se já sofrem preconceito hoje em dia, em 2020, nos anos 80 sofriam muito mais. E isso fez com que o Magic Johnson não se sentisse bem. Ele conta que ele ficou mal por causa disso, começaram a tratar ele diferente. Mas o Larry Bird foram um dos jogadores que não tratou ele diferente, jogou no mesmo nível para ele. Os dois sempre falaram que um motivava o outro a ser melhor. É meio que o que acontece entre o Messi e o Cristiano Ronaldo. E eles são amigos, eles eram amigos, e eles são amigos até hoje. E isso mostra como a rivalidade ficava só dentro do jogo. O Larry Bird apoiou ele, e até no Dream Team de 92, o Magic Johnson voltou a jogar, e a galera começou a confiar entre aspas mais nele, porque não é motivo só porque ele tinha HIV, a galera não confiava nele, mas começaram a confiar que não ia passar para ele, e aí foi quando ele voltou a jogar, mas ele se aposentou uns anos depois porque a doença acabou debilitando ele. E é muito legal, né? Porque mostra a grandeza não só do Magic, de suportar toda essa pressão em cima dele, mas do Larry Bird também, de mostrar apoio ali, mesmo os dois sendo rivais apenas em quadra, fora do jogo ali, eles aparentemente, né, imagino que se admiravam, e foi um apoio que deve ter sido muito importante pro Johnson na época. Sim, eu acho que é uma questão de respeito, né? O Larry Bird respeitava muito o Magic Johnson, e o mesmo acontecia do outro lado. Exato. Bom, agora avançando um pouco a linha do tempo, né? Como eu já falei, a década de 90 foi praticamente toda ali dominada pelo Chicago Bulls do Jordan. Ali na virada, né, de 99 para 2000, já começou ali a ser formado o grande time do Los Angeles Lakers, né? O Lakers voltando a despontar, a ganhar títulos, né?
A gente lembra que era o Lakers do Shaquille O'Neal, do Kobe Bryant e do técnico Phil Jackson, que já tinha sido multicampeão com o Bulls. Junto, eles ganharam 3 títulos seguidos entre 2000, foi 2001 e 2002. E o Celtics ele só vai voltar a ganhar em 2008, né, que foi quando o Celtics formou aquele timaço com Kevin Garnett, Ray Allen e Paul Pierce, que o Celtics inclusive venceu as finais em cima dos Lakers. Eles voltaram a se enfrentar em finais e eles venceram os Lakers do Kobe e do Paul Gasol. E aí, em 2010 tem a revanche. Em 2010 ocorre aquela final épica entre Lakers e Celtics, teve inclusive 7 jogos, que aí sim o Lakers conseguiu revidar para cima dos Celtics. Não, e é muito doido, né? Porque eu acho que olhando a história, assim, o maior técnico da história da NBA foi o Phil Jackson. Já não bastou o que ele fez com o Chicago. Foi para Los Angeles e ainda assim conseguiu ser campeão 3 vezes com aquele time. Ele que sabe como comandar grandes jogadores, né? Foi assim com o Michael Jordan, que para mim é o melhor de todos os tempos. E não foi diferente com o Kobe também. Conseguiu extrair o melhor dele, que sim foi muito dedicado. Enfim, uma pena que tenha tido um fim tão trágico. Mas realmente, para mim, é o maior técnico da história. O Celtics, como a gente tinha até comentado um pouco antes, né? Aquele domínio no começo da liga não prevaleceu com o decorrer dos anos. Acho que a perda dos seus craques, né? Ficaram desacostumados também a jogar sem Larry Bird, mas com o tempo chegou em 2008 e conseguiu ganhar com aquele super time. E é legal como a rivalidade ela não morre, né? Claro que os dois times hoje em dia lutam para voltar ao topo. Os Lakers, a gente tá vendo que é um dos mais dos times que tem mais chance de levar a NBA para casa, com o LeBron e o Anthony Davis, e o Celtics com o Jason Tatum e o Kemba Walker, que são 2 ótimos jogadores, mas não sei se vão conseguir passar por cima de todos para ser campeão. Então é legal com uma rivalidade, mesmo que por um tempo pareça que fica um pouco mais tranquila, mais calma, mas logo já volta com grandes jogadores. Faz um tempo que os dois não se enfrentam em finais de NBA, mas nunca se sabe, né? Não, e até falando um pouco mais sobre o time do Celtic, que o Yuri falou, aquele time mágico com Paul Pierce, Kevin Garnett e o Ray Allen, era um time extraordinário. A gente tinha até o Rajon Rondo, que agora joga pelo Lakers, e o Kevin Garnett sendo o pivô, o ala pivô, que era genial, não tem nem o que dizer. E o Ray Allen arremessando de 3 também. Pra mim, depois do Curry, é o maior arremessador da NBA da história. E era isso, era outra super equipe. E qualquer equipe que tenha o Kobe Bryant vai ser uma super equipe também. O falecido Kobe, inclusive, um final muito triste, que nem o Matheus falou. E é até interessante a gente falar. É uma curiosidade que eu não sei se todo mundo percebeu. Eu percebi, tipo... É uma coisa minha, assim, é uma coisa que eu penso, mas no começo o Lakers perdia muito pro Celtics do Bill Russell, porque não tinha um pivô de tanta dominância, que nem o Bill Russell. E depois quase todos os títulos do Lakers, não, acho que todos os títulos do Lakers sempre tiveram pivôs extraordinários. Eu acho que ficou meio que um trauma ali na organização do Lakers, porque depois, quando você tem o Will Chamberlain, o Kareem Abdul-Jabbar, o Shaq, o Paul Gasol mesmo, que jogou demais, isso mostra que eles fizeram... O Celtics fez um estrago, mas no final ajudou o Lakers. E eu acho legal, né? Já comentaram também, mas eu acho interessante como hoje a gente volta a ver tanto o Lakers, tanto o Celtics como equipes fortes. A gente lembra que o Lakers, desde a aposentadoria do Kobe, teve muita dificuldade... um grupo jovem de jogadores, mas era um time que não chegava em playoffs. E agora a gente vê um Lakers que, assim, né, tem simplesmente só 2 dos melhores jogadores da liga. Se pega top 5 jogadores da liga, o Lakers tem 2, que é o LeBron James e o Anthony Davis. Né? E para mim é o grande favorito a vencer a NBA esse ano. Eu achava que era o Clippers, mas estou totalmente influenciado pelo último jogo. E o Lakers virou meu favorito. E o Celtics é uma das melhores equipes da
da liga também, né? E ali no Oeste, não acho que seja melhor que o Milwaukee Bucks, mas como o Matheus falou, tem uma equipe muito forte também, né? E já faz algumas temporadas, né? Que é uma equipe que vem fazendo boas campanhas, né? Jogadores muito interessantes, como o Matheus falou, Jason Tatum, Kemba Walker, Marcus Smart, para mim é um jogador que eu acho muito subestimado, mas é muito importante pro Celtics, Jaylen Brown, enfim, é um grupo de jogadores muito bons também. Então eu acho que hoje, eu acho difícil imaginar uma final Lakers e Celtics, muito por causa da dominância do Milwaukee Bucks e até do Raptors também ali no leste, mas assim, são duas equipes muito boas, com bons jogadores, e brigam lá no topo. Então eu acho legal ver isso, porque né, a gente tá falando das duas maiores franquias da NBA, eu acho que essas equipes fortes eu acho que faz bem para a liga. E a gente lembra que um pouco antes da parada, por conta do coronavírus, a gente teve um Lakers e Celtics, que o Lakers saiu vitorioso, e também teve um clima muito especial, justamente por causa disso, duas grandes equipes, teve até ali um game winner do LeBron, Jason Tatum jogou muito, então eu acho que é muito interessante ver hoje como essas duas equipes se encontram bem melhores do que elas estavam até algumas temporadas atrás, né? Exatamente. Eu, particularmente, também gosto de alguns jogadores do Celtics, mas não tem como, pelo menos para mim, não torcer para os Lakers. Eu gosto muito da dupla do Anthony Davis com o LeBron, principalmente, que eu sou muito fã dele. Não só, né, como a gente até comentou aqui, não só pelo jogador, mas pela representatividade que ele tem fora das quadras também, sempre se posicionando, postando nesse combate ao racismo. E acho muito legal se os Lakers voltarem a ganhar mais uma vez a NBA. Eu que particularmente, assim, comecei a gostar de basquete por conta do time do Kobe. Então vai ser bem interessante ver como os dois... Já tá sendo, né? Interessante ver como os dois estão voltando nessa volta pós-pandemia. E vamos ver quem que vai se consagrar campeão. Não imagino também que os dois vão se enfrentar na final, mas nunca se sabe. Eu acho que a gente não enxerga o Celtics ainda como... É uma das melhores equipes da NBA, talvez top 10, mas a gente não coloca ele como top 3, por exemplo, porque eu creio ainda que o Jason Tatum tem que amadurecer um pouco. O Jason Tatum e o Jaylen Brown, eles são o futuro da franquia, não tenho o que dizer, mas eles têm que amadurecer um pouco, eu acho. Eles não estão no mesmo nível de Harden, de LeBron, de Westbrook, até do próprio Curry, que não jogou essa temporada, mas não tenho o que dizer, o Curry tem sido destaque nas últimas, 6, 5 temporadas. Eles ainda têm que comer um pouquinho de feijão com arroz para chegar no nível desses caras, mas eles vão chegar. E eu tô muito ansioso para ver daqui uns 3, 4 anos, se o Anthony Davis ainda estiver no Lakers. Eu acho que o LeBron não vai estar jogando ainda mais, mas se ele tiver também, eu ia ficar muito feliz de ver uma final Lakers com o Anthony Davis e Boston com o Jason Tatum. Opa, e aí galera, tudo bem? Eu e os meninos, a gente acabou esquecendo de finalizar o programa, então esse áudio aqui vai no final, a gente arruma depois na edição. A gente queria agradecer quem escutou, compartilhar nas redes sociais, chamar seus amigos para ver. Você conhece alguém que gosta do que a gente está falando, dos esportes, indica para ele. A gente estreou um canal no YouTube também, qual a gente está lançando os podcasts lá, para quem não tem acesso ao Spotify, mas nós vamos lançar conteúdo exclusivo no YouTube também. Sigam o nosso Instagram, logo menos vem uma página no Facebook. É isso, tamo junto, valeu galera. Eu só quero aproveitar aqui para falar que vocês já falaram 2 vezes 69 nesse podcast e ninguém deu risada. Vocês se decepcionam a cada segundo, cara.